Aí nós entramos nesse esquema aí, que eu vou ser bem breve, que fala sobre as fases do capitalismo. Da mesma forma que a Revolução Industrial tem 3 fases e estamos indo para a quarta, nós temos também a fase do capitalismo. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: desde aquele século XV, lá, 14, do século XV, XVI até o século XXI, nós já alcançamos as 4 fases do capitalismo. A primeira fase, aqui de baixo, ó, cada figura lembra as fases. A primeira fase do capitalismo foi a comercial, ou seja, o mundo, antes do capitalismo comercial, o mundo era feudal. Vocês vão estudar essa história, feudalismo. Então, o mundo era feudal, a base do mundo era rural, e com o capitalismo, o mundo vai mudando para urbano, e a maneira de ganhar dinheiro vai mudando também. Não que o rural foi abandonado, mas a maneira vai mudando. Então, nós tivemos aqui, no primeiro momento, o capitalismo comercial, as grandes navegações, o mercantilismo, o fato do europeu vir aqui, pegar o que tem de melhor e vender na Europa, isso aí simbolizou muito o capitalismo comercial, a prática do artesanato e por aí vai. Mais tarde, né, depois da primeira Revolução Industrial, lá em 1750, nós tivemos aqui o capitalismo industrial, ou seja, as pessoas começam a morar nas cidades, as pessoas começam a ter um emprego, né, de carteira, e os sindicatos são criados. Aí eu pus 2 símbolos importantes aqui, que é a indústria automobilística, na parte de cima, isso aqui provavelmente é a Ford, e na parte de baixo eu coloquei aqui os cavalos que extraem petróleo, certo? Aqui eles ficam, isso aqui fica movimentando e bombeando petróleo para cima e furando o petróleo também, que tem a broca aqui, né, que perfura os poços e por aí vai. Petróleo é uma descoberta nos anos de 1870, se não me engano, mas é ainda no século XIX, né, que marca a segunda Revolução Industrial. Já o capitalismo, então reparem, hoje nós estamos diante do capitalismo financeiro e informacional, mas só foi possível chegar nesses 2 porque passamos pelos outros, comercial e industrial. É como se tudo tivesse junto, sabe? É uma evolução. Então, aqui, ó, primeira figura, capitalismo financeiro, é o touro de Wall Street. Wall Street é onde começa essa troca de bolsa de valores, de dinheiro virtual e por aí vai. Então, aqui é o lobo não, perdão, o lobo é um filme. Aqui é o touro de Wall Street, e aqui é o painel, um painel onde as ações são negociadas, né, as ações que estão em verde é porque estão positivas no dia, as que estão em vermelho estão negativas, e por aí vai. E aí é daí que surge a ideia de mercado financeiro, e, por exemplo, o capitalismo financeiro surge praticamente junto com a segunda Revolução Industrial, a descoberta do petróleo. O capitalismo financeiro, em 1929, por exemplo, a Bolsa de Valores americana, aqui em Wall Street, foi a maior decepção. Essa rua aqui que vocês estão vendo é uma das maiores decepções que ocorreu em 29, várias pessoas falindo, porque o capitalismo americano chegou num nível que não tinha o que fazer. Aí vem o Keynes, que nós vamos ver ele daqui a pouco, vai e salva com as suas ideias, ele acaba salvando a economia americana, e hoje a gente sabe como que os Estados Unidos é. Bom, e aí, por fim, nós temos o capitalismo informacional, que tem a ver com a informação. Esse mapa é os cabos submarinos, ou seja, no oceano ali, ó, no fundo do oceano, está passando vários cabos de fibra ótica ligando um continente ao outro, onde passam informações. Então, saibam rapidamente, depois eu posso esclarecer melhor, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, essa mensagem percorre essa fibra ótica, vai lá nos Estados Unidos, vai lá no servidor do WhatsApp, e só depois que ela vai lá, que ela retorna para o celular da mão da outra pessoa que a gente está mandando mensagem. Isso, quanto tempo demora isso? Menos de 1 segundo, às vezes. Então, a fibra ótica, até hoje, é a fibra mais rápida do mundo inventada, e por isso que os cabos submarinos, que antes eram de cobre,
foram substituídos pela fibra ótica. Se vocês tiverem curiosidade, é só jogar no YouTube aí, cabos submarinos, vocês vão ver vários vídeos legais sobre isso, ok? E a imagem de baixo, vocês já estão cansados de saber o que é sobre a internet, né, a informática através da internet, conectando as pessoas ao mundo, e aqui um satélite também fornecendo imagens de TV, GPS, hoje qualquer aplicativo, qualquer coisa pede a nossa localização e por aí vai. Ok. Bom, gente, está acabando, vou tentar acelerar, se vocês acharem que está demais, me avisa, a gente continua no outro dia, eu estou por conta suas. Enquanto vocês não abrirem o microfone e não falar nada que está ruim, eu vou continuar. Veja bem, aqui a gente tem as revoluções industriais no processo de globalização. Então, vocês sabem que nós já estamos na 4ª revolução industrial. Nós já passamos por 3, então, a terceira anda junto com a globalização, né? O neoliberalismo, que é político, também anda junto com a globalização, então, não poderíamos falar de globalização sem pensar na terceira revolução industrial e no neoliberalismo, na política capitalista. Bom, o que foi a terceira revolução industrial? Informática, a química fina, principalmente os remédios, os produtos que são usados em shampoo, desodorante, essas coisas, a microeletrônica, o fato da gente ter equipamentos portáteis, como celular, como um notebook, um computador, não importa, e as energias renováveis, isso tem a ver com a questão ambiental. Aí entra a ideia de transnacionais. As empresas, muitas delas viraram transnacionais. O que tem a ver com transnacional? Significa que essas empresas que estão aqui do lado, ó, elas transcendem o país que elas são. Então, por exemplo, a maioria dessas empresas são japonesas, norte-americanas, né, estadunidenses, e algumas europeias, francesas, italianas, ou inglesas ou alemãs. Todas essas empresas que vocês estão vendo na foto aqui, mais algumas, elas são maiores que o país delas, ou seja, a Ford, por exemplo, tem Ford em vários lugares, a Sony tem Sony em vários países. Então, antes, essas empresas eram chamadas de multinacionais. Hoje, é melhor a gente pensar nelas como transnacionais, ou seja, elas são tão grandes que elas transcendem os países, elas estão por cima dos países. Lá na frente, vocês vão entender que a ideia dessas empresas transnacionais de agir por cima dos países tem a ver com a ideia da multipolaridade. Ou seja, se você aceitou, o país aceitou o capitalismo, ele obviamente vai aceitar essas empresas aqui no seu país. Se ele aceitou essas empresas, vale a pena falar que ele é um membro da globalização, que ele é um membro do capitalismo neoliberal atual. Então, o nosso país, por exemplo, passa a ser respeitado. Quem abre o nosso país começa com o Collor e depois vai no Fernando Henrique, e aí começam as campanhas de privatização. O Fernando Henrique vende a Vale, parte dela, vende as telecomunicações. Se não fosse isso, até hoje, por exemplo, a gente estava usando telefone de fio, não tinha nem celular aqui no Brasil, provavelmente, mas, ou seja, por isso que esse ponto que eu estou falando é de muita confusão. Daqui a pouco eu vou falar nisso, porque tem gente que pensa, se não fosse a globalização, nós não teríamos nada, nós seríamos muito atrasados. A pessoa não deixa de ter razão. Só que a globalização traz muitos efeitos negativos, e aí a gente também tem que dar razão à pessoa que pensa assim. Por isso que é tão complexo discutir. E aqui, ó, nós temos os investimentos estrangeiros, diretos e indiretos. Basicamente, o que é investimento estrangeiro? É quando uma empresa transnacional ou um país investe no nosso. Isso é óbvio, né? Agora, qual que é a ideia do direto e o indireto? O direto é, por exemplo, a Volkswagen, que é alemã, vai injetar 25 milhões para criar uma nova fábrica no Brasil. Significa que ela está investindo diretamente, ok? O investimento indireto acontece assim, ó, a Vale
né, a mineradora, ela é brasileira, só que ela tem parte do capital estrangeiro. Então, digamos que a Vale precisa de um novo empreendimento aqui em Minas Gerais. Aí ela vai e recebe um capital estrangeiro de uma grande empresa lá dos Estados Unidos. Exemplo, deixa eu pensar, a General Motors, aqui a Chevrolet. A Chevrolet vai decide investir na Vale. Ou os Estados Unidos mesmo, o banco americano decide investir na Vale. Aí ele vai e injeta dinheiro na bolsa de valores, nas ações da Vale. Significa um investimento indireto. Ou seja, a Vale ganhou dinheiro, pega esse dinheiro e ela faz um investimento na onde ela quiser. Então, nós temos investimentos estrangeiros diretos e investimentos estrangeiros indiretos. Correto? Aí, nós temos dois quadrinhos, o verde e o azul. O quadrinho verde fala sobre a quarta revolução industrial. Eu vou ser bem rápido aqui, porque isso aqui eu acredito que vocês têm interesse, então vocês vão correr para pesquisar aí depois. Bom, o que hoje é falado de quarta revolução industrial ou indústria 4.0? Por que eu coloquei um ponto de interrogação? Porque ainda não está definido se é quarta, se ainda está na terceira, ou se é indústria 4.0. Quando fala de indústria 4.0, a pessoa já está designando quarta revolução industrial, correto? Mas ainda não está batido o martelo sobre isso. Bom, itens, novidades, né, da quarta revolução industrial, que é diferente da terceira. Primeiro, a inteligência artificial. A IA, a inteligência artificial, vocês já têm noção, são, por exemplo, robôs, são o fato de um robô já saber o que ele tem que fazer com uma determinada peça numa fábrica, como guarda as coisas. Por exemplo, a Globo, quando precisa de um programa lá de 1980, ela tem um robô que vai nas prateleiras assim, e aí ela vê, já tem lá a fita, né, que ela tem que pegar, aí o robô já vai lá, busca a fita, tal, traz e entrega na mão da pessoa, aquela fita ali está o programa de 1980 que eu queria. Então é uma coisa absurda de tecnologia, isso é inteligência artificial, né? Aí vem esse aqui, o outro, a internet das coisas. A internet das coisas tem a ver com o fato da gente, por exemplo, eu estou a fim de comprar uma bola de futebol, e aí eu vou na Netshoes, né, no site da Netshoes, pesquiso lá, bola de futebol da Nike, tá? Aí eu fecho a página da Netshoes e abro o Facebook. Na hora que eu abro o Facebook, está lá propaganda da Netshoes mostrando a bola de futebol que eu queria. Isso aí tem a ver com a internet das coisas. Os algoritmos vão monitorando o que a gente faz, e aí ele começa a produzir coisas do nosso interesse, certo? Aí nós temos aqui a Big Data. A Big Data é a capacidade que hoje a informática tem de armazenar coisas, tá, o nosso gosto, o nosso modo de vida. Então, por exemplo, se você curte no Instagram ou no Facebook algumas coisas de humor, por exemplo, de coisas engraçadas, você vai sempre ver essas coisas engraçadas. Se você curte coisa de violência, você vai sempre ver coisa de violência. Então, isso tem a ver com internet das coisas, Big Data, certo? Aí nós temos a automação. Automação significa por exemplo, a produção industrial automatizada, significa que robôs, são máquinas que fazem tudo sozinho, conseguem reconhecer as coisas através de sensores. Você tem, por exemplo, um carro hoje que estaciona automaticamente, por aí vai. Aí, essa aqui, a grande parte, produção flexível e adaptável, significa o seguinte: o que é isso? De modo resumido, você tem a Nike, todo mundo aí conhece tênis da Nike, por exemplo, Adidas e por aí vai. O mesmo tênis que é produzido lá todos são produzidos lá no Vietnã, por exemplo, da Nike. Dentro do Vietnã, lá na fábrica da Nike, tem os tênis que são vendidos apenas para o Brasil, tem uns tênis que são vendidos apenas para os Estados Unidos, tem uns tênis que são vendidos apenas para a Alemanha e por aí vai. Ou seja, os tênis da Nike, eles são adaptáveis para cada país e a produção é flexível. Produção flexível significa o seguinte: eu estou precisando de produzir 30 mil pares de tênis, então beleza, vamos organizar a produção para 30 mil. Eu estou precisando de produzir 2 mil só, então vamos organizar a produção para 2 mil.
demite funcionário, vende máquina, depois compra de novo, ou separa parte da produção e por aí vai. E por último, esse método aqui, ó, chama controle por Kanban. Kanban em japonês significa cartão, né? É um termo japonês que traduzido significa cartões. O Kanban é muito usado no controle organizacional da empresa, ou seja, por exemplo, tem algumas empresas que usam o Kanban, o cara chega para trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar hoje, aí meu patrão, meu chefe lá fala assim, como que está seu Kanban hoje, como que está o seu Kanban de humor? Aí eu falo assim, hoje eu estou meio mal-humorado, aí você ganha um cartão amarelo, ou seja, esse cartão amarelo significa assim, ó, tome cuidado com o Felipe, ou tenha paciência com o Felipe, que hoje ele está meio mal-humorado, e por aí vai. Então, em hospitais também é usado Kanban, por exemplo, você chega num andar do hospital, tem lá quantas macas se está disponível aqui, aí no mural lá do Kanban, tem lá, aqui tem 3 macas, duas está usada e uma não, então vai ter o cartãozinho lá te informando isso. Então, o Kanban é um método de controle de produção e por aí vai, fantástico, coisa de japonês, né? Eles desenvolvem bastante métodos, né? Desde o toyotismo, o toyotismo é uma das invenções do japonês, depois vocês podem pesquisar melhor, porque não dá tempo de explicar isso tudo. O toyotismo depois vem o just in time, que tem a ver com a produção flexível e adaptável, e depois os japoneses criam um Kanban, que é fantástico, é uma forma de organização. Aqui, ó, o quadrinho azul, eu vou explicar bem rápido, eu vou ler uma parte de um livro aqui, que fala sobre a concentração do capital. Como que essas empresas conseguem dominar a produção, certo? Então, nós temos aqui, ó, o que significa truste? Truste significa fusão de empresas, ou seja, é quando uma empresa se une a outra, criando grupos que tendem a monopolizar. Monopólio é quando um grupo, uma empresa ou um grupo, um conglomerado, domina o mercado. Exemplo, o Brasil, durante muitos anos, tem um monopólio do combustível, que é a Petrobras, que é uma empresa brasileira e também atende a outros países. Então, o Brasil tem um monopólio da gasolina, do combustível. Agora que está liberando a Shell, por exemplo, que é americana, holandesa, não sei se é franco-holandesa, eu já não sei mais. Mas, então, o Brasil está perdendo o monopólio e está entrando no oligopólio. O oligopólio é quando mais grupos, mais empresas dominam o mercado. Então, vou citar um exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo aqui. A Pepsi e a Coca-Cola, elas dominam o mercado de bebida praticamente mundial, portanto, elas têm um oligopólio, certo? Aqui, ó, fusão de empresa, que é a Truste. A empresa se une a outra. Nós temos vários exemplos no Brasil. A Sadia e a Perdigão. As duas juntaram, viraram uma empresa só, chamada de Brasil Foods, BRF. Nós temos a antiga Brahma com a antiga Skin Cariol, que eram 2 cervejas que virou Ambev, ou seja, virou uma empresa só. Então, nós temos vários exemplos, assim, de união dessas empresas, né? Isso é truste. As empresas geralmente vão engolindo a outra, ou se unem para ficar mais forte ainda, né? Aí vem o cartel. O cartel é quando as empresas combinam o preço. Então, elas combinam o preço, e aí o preço é mais alto, o cliente sai no prejuízo. Cartel é considerado crime. Nós não sabemos quem pratica cartel, a não ser que haja uma investigação do preço real daquele produto. Então, por exemplo, os cartéis são muito comuns em remédios, laboratórios de remédios, postos de gasolina realizam muito cartéis, ou seja, eles mantêm um preço alto do combustível e está comprando às vezes barato. As drogas, né, é um cartel ilegal, as drogas são comercializadas em forma de cartel, porque o traficante ele vende de acordo com o preço da droga ditada pelo cartel mundial de drogas. Então, por exemplo, essa aqui é uma droga, então é tanto.
Ah, não tem desconto? Não, você compra esse preço ou não compra, e por aí vai. Então, as drogas geralmente são vendidas todas em cartel. Como é ilegal, não tem problema. Cartel é ilegal, droga também é ilegal. Droga ilícita, né, que eu falo. Então, o cartel é considerado crime. Bom, e aí vem esse termo aqui em inglês chamado de holding. O holding é quando um grupo de uma empresa controla financeiramente vários grupos. Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, uma holding chamada Itaúsa. A Itaúsa é uma holding do Itaú, o Banco Itaú, do grupo Alpargatas, que é a Havaianas, produtora da Havaianas, e tem uma fábrica também de tinta e materiais de madeira chamada Eucatex. Então, por exemplo, essa Itaúsa, ela coordena financeiramente essas 3 outras grandes empresas. Então, isso é chamado de holding. Hoje, a Coca-Cola, por exemplo, é uma holding. A Coca-Cola marca, né? Porque a Coca-Cola não tem só o refrigerante, ela tem cervejas, refrigerantes, sucos, água, roupas, relógio, bijuteria. A Coca-Cola tem tudo. Então, a marca hoje Coca-Cola é uma holding de outras empresas, da Fanta Laranja, do Sprite, que às vezes são outras empresas, e outras, a Heineken, que é a cerveja holandesa, ela é a Coca é uma holding da Heineken, e por aí vai. Beleza. E aqui é o que eu prometi lá no início, é explicar o que é o protecionismo. Protecionismo ou barreira tarifária é a mesma coisa. Protecionismo é quando um país, por exemplo, principalmente os mais ricos, para proteger o seu produtor rural ou industrial, começa a criar impostos muito altos para a entrada de produtos de fora. Exemplo, o Brasil é um grande exportador de laranja para os Estados Unidos. Só que lá dentro dos Estados Unidos também tem produtores que produzem laranja. Quando os produtores americanos, né, norte-americanos, produzem muita laranja, o que os Estados Unidos faz? Ele aumenta o preço da entrada da laranja brasileira para que o produtor norte-americano venda sua laranja. Então, ele acaba restringindo a entrada de laranja, assim ele faz com a entrada de aço, né? Assim ele faz com a entrada de carne das empresas brasileiras que são transnacionais, por exemplo, a JBS, que é da Friboi, né? A JBS e a Marfrig também tem as carnes fantásticas aí que vende para o mundo todo. E às vezes o que é interessante é que um país que é o disseminador do neoliberalismo, do processo de globalização, ele às vezes ele é forte e ele restringe a entrada de produtos de outro, ou seja, a globalização só serve para o mais forte dominar o mais fraco, e não ao contrário, né? Isso é importante a gente lembrar. Ô, pessoal, alguém pode abrir o microfone aí e falar alguma coisa? Só para eu tomar água aqui, tipo, só para falar que está ouvindo, que está funcionando, beleza? Será que não tem mais ninguém me ouvindo, não? Ninguém abriu, eu vou abrir, né? É só você mesmo, Eu tô Fabiano. ouvindo. Tá, não dorme não, tá? Não dorme não. Vamos lá. Tá, aqui nos comentários, ô Felipe, Ah, o Nivaldo falou que trabalha agora hoje. tá. Não, fica assim. De todo jeito eu tô gravando, então o pessoal vai pegando depois, tá? Então Ok. vamos lá, vamos continuar. Tem quantas pessoas aí? Você consegue ver? Tem 8. Fechou. Aluno ou as Aluno, pessoas? tanto faz. Fechou. Uma, duas, três, quatro. Tem 4. Tá bom, eu vou continuar. Bom, então, aqui as dimensões da globalização. Por que a gente tem que trabalhar com as dimensões? Porque a globalização ela se divide em partes. Quais partes? Social, cultural, política e espacial, que é do espaço geográfico. Então, não é só econômica que a gente trabalha a globalização que a gente pensa, a gente também tem que pensar por esses lados. E aí que entra as críticas da globalização de forma mais forte. Vamos lá. Ver a globalização apenas pelo prisma
apenas pelo prisma da economia, que, aliás, é o enfoque predominante, é extremamente reducionista, ou seja, não poderia ser assim, né? Não pode olhar só pela economia. Claro, é no plano da economia que surgem as transformações, se não as mais evidentes, pelo menos as mais perceptíveis e mais facilmente mensuráveis. Porém, existem outras possibilidades de se enfocar a questão. Então, o mais importante é que as mudanças na economia são as que ocorrem no plano social, cultural, político e espacial, ensejadas pela globalização. A dimensão espacial atravessa todas as outras. A espacial aqui tem a ver com o espaço geográfico e é atravessada por elas. Ou seja, todas as dimensões sociais, econômicas, cultural, política, se refletem no espaço geográfico. Então, por isso que é importante estudar isso tudo. Porque as manifestações socioeconômica, cultural e política da globalização materializam-se no espaço geográfico e moldam-no, assim como são moldados por ele. Então, é no espaço geográfico, ou seja, é onde a gente vive, é onde a gente sobrevive, é que a globalização é representada. Bom, esse próximo slide, a gente vai entrar na dimensão política. Eu vou tentar ser bem rápido, porque eu já falei de algumas coisas, e aí eu quero só mostrar umas coisinhas rápidas para a gente entender como que o processo político ocorreu e por que ele ainda permanece. Bom, então, muitos autores dizem que a dimensão, a globalização nada mais é que a nova expansão do capitalismo, mas não quer dizer que seja uma nova fase. Significa a consolidação do capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. Bom, o que acontece com aquela bipolaridade lá da doutrina Truman e do sistema de Bretton Woods? Em 1971, o Richard Nixon, que é esse camarada aqui, ó, presidente dos Estados Unidos, ele rompe com os acordos feitos em Bretton Woods. E a partir do momento que ele rompe com esses acordos, os Estados Unidos passam a se desvincular do dólar. Do dólar não, do ouro. Eu vou até, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tenho que até ler, eu queria ler para você sobre Bretton Woods. Deixa eu ver se, o que ficou acordado. Bretton Woods foi um sistema que, ó, estou lendo, gerenciar a economia global que obrigava os países a adotarem uma política monetária, ou seja, a moeda em relação à outra. A taxa de câmbio de suas moedas era mantida dentro de uma faixa indexada ao dólar, cujo valor, por sua vez, estaria ligado ao ouro. Então a partir de 1944, com Bretton Woods, ficou decidido que toda moeda do país que aceitaria ser capitalista estaria vinculada ao dólar. Então, o dólar seria a moeda principal no mundo a partir de então, nas relações comerciais. E depois do dólar, todas as moedas estariam vinculadas ao ouro. Só que hoje, se a gente pegar a cotação de ouro, 1 grama de ouro, por exemplo, hoje é R$340. Então, digamos que ela deve ser o quê? Uns 45, 50 dólares. Os Estados Unidos passavam por uma crise muito grande na década de 70, crise do capitalismo. Então, o Richard Nixon, ele desvinculou, ele desrespeitou o que foi acordado em Bretton Woods e desvinculou o dólar do ouro. Mas o dólar continuou sendo a moeda principal no mundo até hoje. Talvez um dia, pode ser que mude, pode ser que seja a moeda chinesa, mas por enquanto é o dólar. E aí, a escola de Chicago, lá, que defende o neoliberalismo, ela começa a ganhar força. Durante o período, a escola consegue mais de 20 prêmios Nobel de economia. O prêmio Nobel não sei, o Nobel é um prêmio que é a personalidade cientista do ano. Então, na economia, só para vocês terem uma ideia como que existe um jogo de interesse. A escola de Chicago é aquela escola que disseminou o neoliberalismo, nós falamos lá do início. O Paulo Guedes formou lá. Só essa escola já premiou 20 pessoas no Nobel de Economia. Quem que escolhe os membros que vai ganhar o prêmio? Uma série de países, uma série de pessoas. Essas pessoas estão todas atreladas a quem? A grande potência, Estados Unidos. Então, se discute muito essas premiações de economia e por que a escola de Chicago já mandou 20, tem mais de 20, acho que são 26 prêmios Nobel da Economia. É porque é uma escola que disseminou o neoliberalismo, e esse neoliberalismo está implantado como ideologia até hoje no mundo,
e a gente quase não consegue escapar dele mais, a minha opinião. Aí, tem algumas fotos aqui que é o seguinte, olha, esse camarada aqui, o Ronald Reagan, que eu já falei no início, ele foi o percussor, ele aplicou o neoliberalismo. Então, ó, funciona assim, ó, o Nixon, ele destravou a economia americana. O Reagan aplicou muito bem as ideias neoliberais da Escola de Chicago. Esses dois camaradas aqui, ó, esse aqui do lado direito mais alto sorridente, é o Keynes. O Keynes, lá em Bretton Woods, a ideologia dele perdeu para a ideologia desse cara do lado esquerdo de bigodinho aqui, ó, que é o Harry White. O economista Harry White, as suas ideias ganhou e passou a valer em Bretton Woods. O Keynes, que tinha salvado vários países em 29, dessa vez ele perdeu e as suas ideias não foram aceitas de novo, porque o mundo já passava por um outro processo. O mundo agora era multipolar. O mundo não era unipolar, não era só um que mandava, e por aí vai. E aí, aqui tem um encontro épico aqui entre os dois, um dos maiores ideólogos, né, economistas do mundo. E essa senhorinha aqui é a Margaret Thatcher, é a famosa dama de ferro, a carinha dela de boa. Mas não era tão boa assim, não, ela era pulso firme. Então, a Margaret Thatcher, ela aplicou muito bem o neoliberalismo no Reino Unido. Deixa eu ver aqui se nas minhas anotações eu estou esquecendo de alguma coisa, mas é isso. Eu já falei muita coisa antes. Então, repare que hoje o processo de globalização é pautado pelo neoliberalismo político, que o neoliberalismo nada mais é que uma modalidade do capitalismo, ou seja, o cidadão tem que ser livre para conquistar o que é seu. O Estado não pode atrapalhar muito. O Estado tem que ajudar o cidadão a defender o que ele tem, o seu patrimônio, e por aí vai. Infelizmente, vocês têm que estudar, se quiserem, para saber mais sobre isso. Eu não consigo fazer, nessa aula, explicar rapidamente essas coisas todas. Bom, então tem algumas citações que eu vou ler bem rápido. O Nixon, que é o presidente, em agosto de 71, deu fim à ordem econômica de Bretton Woods para conter os grandes problemas sociais e econômicos enfrentados pelos Estados Unidos naquele ano e abriu caminho para a desregulamentação. Lembram o que é desregulamentação? É a questão de você liberar a economia, destravar a economia para que possa receber investimentos estrangeiros, privatizar e tudo que pede o neoliberalismo. Da economia do governo de Reagan. É fundamental para a eclosão da globalização financeira no final dos anos 80. Olha o período do Reagan, ele ficou 2 mandatos nos Estados Unidos, né? E nesse período da década de 80 e 90 foi quando ele alavancou os Estados Unidos para a globalização financeira, e os Estados Unidos cresceu assustadoramente nesse período, enquanto os outros países viviam em crise, nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa ideia de desregulamentação da economia é bom, às vezes, só para os países ricos. Para os pobres é fria. Não trouxe benefício. Isso é a minha opinião. Trouxeram alguns benefícios, sim, claro, de produtos, de conforto, de tecnologia, mas não resolveu a questão da desigualdade social e da diferença do rico e do pobre. Pelo contrário, só aumentou. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Próxima citação diz aqui, ó, a mundialização, repare aqui, ó, o termo mundialização foi usado por um francês, certo? Então, o cara usou, ao invés de falar globalização, ele usou a mundialização, é o resultado de 2 movimentos conjuntos, estreitamente interligados, mas distintos. O primeiro pode ser caracterizado como a mais longa fase de acumulação ininterrupta do capital que o capitalismo conheceu desde 1914. O que ele diz com essa frase? O primeiro momento da globalização, mundialização, é que nunca os países conseguiram acumular tanto dinheiro como desde 1914, que começa a Primeira Guerra e o início da crise financeira. O segundo diz respeito às políticas de liberalização, tem a ver com as ideias liberais, e de privatização, que é a venda de empresas públicas para grupos estrangeiros, como o Brasil fez com a Vale, como está tentando fazer com os Correios, como fez com a Gerdau,
Gerdau não, era a Suminas, aí o grupo Gerdau e por aí vai, os bancos, né, e por aí vai, de desregulamentação e de desmantelamento de conquistas sociais e democráticas. É só a gente lembrar, reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo foi perda de direitos, foi perda de direitos sociais, perda de direitos trabalhistas, isso tudo está previsto no neoliberalismo, que foram aplicadas desde o início da década de 80 sob o impulso dos governos Thatcher e Reagan. Thatcher é a Margaret e Reagan é o Ronald, todo presidente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, por que eles são famosos? Porque eles conseguiram aplicar isso tudo no país deles. Próxima citação. Ao mesmo tempo em que buscavam a redução dos custos de produção em seu mercado interno, olha só que interessante essa citação aqui, como ela é crítica. Ao mesmo tempo em que buscava a redução dos custos de produção no seu mercado interno, então pensa nos Estados Unidos, ou seja, o americano quer pagar sempre mais barato pelo seu produto, porque aí vende mais, por isso que eles são o país que mais consome no mundo, que gradativamente passava a ser mais protegidos por barreiras tarifárias. Olha que interessante. Os Estados Unidos facilitavam o comércio interno e, às vezes, restringia a entrada de outros materiais, de outros produtos dentro dos Estados Unidos. É a barreira tarifária ou o protecionismo, é a mesma coisa. Tentavam abrir outros mercados para seus produtos e capitais. É nesse contexto que, no bojo do consenso de Washington, os Estados Unidos difundem um discurso liberal que, evidentemente, eles mesmos não praticam. Olha que interessante. É muito bom ser neoliberal, é ser liberal, mas os Estados Unidos possuem Estado forte, os Estados Unidos não possuem Estado fraco. Então, não é qualquer imposição que chega nos Estados Unidos da forma que chega no nosso país. É muito importante a gente ter isso em mente. É muito fácil dominar quando se é grande, certo? Bom, uma característica marcante da globalização, segundo a dimensão política, tem provocado um enfraquecimento relativo dos Estados nacionais. Outros, enfraquecimento dos estados, ou seja, dos países, da política dos países. Então, o Brasil passa a não ser o dono da sua política, ele começa a ser influenciado por empresas, por banqueiros e por aí vai. A prova disso é que se a gente pegar a corrupção recente do nosso país, e desde o governo militar e outras coisas, nós somos influenciados por grandes empresários e grandes banqueiros que financiam as campanhas para eleger o cara que eles gostam, porque esse cara vai tratar bem deles quando ele ganhar, através da mudança das leis e por aí vai. Por isso que a política do nosso país está suja, contaminada por esses interesses de empresários, banqueiros, que elegem o cara que eles têm vontade, que eles querem, através de benefícios de campanha, por isso que hoje proibiram o investimento empresarial em campanha, para que esses caras não tomem conta do poder político, que sempre na história do nosso país aconteceu isso, né? Bom, então outros autores, velhos e novos no cenário político e econômico internacional, têm crescentemente usurpado, ou seja, tomado parte do poder e da autoridade do Estado-nação, que assim tem perdido soberania. Esses autores são os organismos intergovernamentais, como o Banco Mundial, o FMI e a Organização Mundial do Comércio. As grandes empresas, sobretudo norte-americanas e japonesas. Ou seja, o que ele disse nessa citação? Os países estão perdendo a força por esses órgãos internacionais, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial e também as grandes empresas. Então, por exemplo, vou dar Catas Altas, né, da Noruega, e todo mundo, qual que é o sonho de muita gente da cidade? Uma indústria podia vir para cá para poder gerar emprego e tudo mais. Quando uma indústria decide ir para uma cidade como a de vocês aí, automaticamente ela vai modificar todo o espaço geográfico vai ser, a prefeitura vai passar um aperto para se adequar ao que a empresa está pedindo, ao que a indústria está pedindo, então ela vai modificar esse espaço todinho aí, de forma que muitas pessoas vão perder o seu modo de vida, vão modificar totalmente o seu estilo, para atender a demanda de uma indústria que às vezes vai produzir e sequer um morador de Catas Altas vai conseguir comprar um produto que ela produziu. Então, essas maravilhas, né, entre aspas, também podem acontecer
no espaço geográfico, certo? Bom, aí nós temos o próximo slide que fala sobre o estado mínimo e o estado máximo, que é o que a gente já está discutindo aqui. Bom, o conceito de estado mínimo e máximo é o seguinte: hoje se briga muito em relação a isso, porque quando a gente fala, quando uma pessoa defende o estado máximo, que o Estado deve controlar a economia, que o Estado não deve vender suas empresas, aí as pessoas automaticamente lembram do socialismo. Quando a pessoa fala que o Estado tem que ser mínimo, que a gente deve ser liberal, a pessoa é lembrada como um capitalista neoliberal, e por aí vai. Então, é preciso, hoje, a discussão é, o Estado deve ser mínimo ou o Estado deve ser máximo? Bom, olha essa citação do Milton Santos. O discurso que ouvimos todos os dias para nos fazer crer. Claro que o Milton Santos é um grande crítico do processo de globalização à maneira norte-americana também. O discurso que ouvimos todos os dias para nos fazer crer que deve haver menos Estado, vale-se dessa mencionada porosidade, ou seja, absorção, mas sua base essencial é o fato de que os condutores da globalização necessitam de um Estado flexível a seus interesses. As privatizações, são a amostra de que o capital se tornou devorante, guloso ao extremo, exigindo sempre mais, querendo tudo. Além disso, a instalação desses capitais globalizados supõe que o território se adapte às suas necessidades de fluidez, investindo pesadamente para alterar a geografia das regiões escolhidas. De tal forma, o Estado acaba por ter menos recursos para tudo o que é social, sobretudo no caso das privatizações caricatas, ou seja, mentirosas, como no modelo brasileiro, que financia as empresas estrangeiras candidatas à compra do capital social nacional. Ou seja, o próprio Brasil financia a empresa estrangeira a comprar aquele patrimônio. Não é que o Estado se ausente ou se torne menor, ele apenas se omite, se esconde quanto ao interesse das populações e se torna mais forte, mais ágil, mais presente ao serviço da economia dominante. Bom, aí nós temos aqui o imperialismo ou globalização. É só uma designação. Tem autores que falam que a globalização é um novo imperialismo. Só que aqui eu vou separar para vocês não confundirem os momentos. O imperialismo funcionou até antes da Segunda Guerra Mundial, A Primeira Guerra Mundial foi uma disputa pelo imperialismo, e por aí vai. Então, o imperialismo define um período de expansão do capitalismo marcado pela necessidade de intervenção militar e de ocupação territorial, exigindo uma presença real. Então, o imperialismo tem a ver com uma presença real, é uma ocupação militar, territorial. É o que aconteceu muito durante a Primeira e a Segunda Guerra. A globalização define um período no qual a subjugação, ou seja, a dominação, se estabelece muito mais pelo domínio da ciência e da técnica, da informação e do conhecimento, ou seja, nem sempre você tem que ir presencialmente naquele país para dominar ele. Às vezes, só com fluxo financeiro e de informação você domina. Essa é a ideia. Por isso que aqui tem autor... Olha essa charge, que legal. Muito prazer, imperialismo americano, mas pode chamar de globalização, que eu atendo. Então, isso é crítica de vários autores. Bom, aqui já vai ser mais rápido, tá? Aqui fala da dimensão socioeconômica do processo de globalização. O que é socioeconomia? É a mistura das condições sociais com as condições econômicas e a relação disso. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos várias visões diferentes, controversas sobre esse processo. Por quê? Tem pessoas... se a gente perguntar a uma pessoa que é bem de vida, que tem dinheiro, que vive bem, confortavelmente, ela vai adorar a globalização, ela vai adorar a possibilidade de viajar, de gastar dinheiro em dólar, de mexer na rede social, de postar na rede social. Mas se a gente conversar com pessoas que são pobres, que não têm acesso a isso, ela não vai elogiar tanto assim essa questão de poder viajar, de poder comprar em dólar, de poder comprar roupas de marca. Então, a globalização, esse processo todo, o mundo atual que a gente vive, gera bastante de visões, e o rico tem uma visão, o pobre tem outra, e tem pessoas que não têm nem noção do que é isso.
Então, é preciso a gente pensar nessas visões para entender a realidade de cada um, né? Então, o principal crítica, as principais críticas do processo de globalização é a desigualdade de renda, ou seja, de dinheiro, que contribui, obviamente, para a desigualdade social. Então, tem duas imagens aqui e tem mais outras depois, mas veja aqui. Olha como que é desigual o nosso mundo em relação à renda. 1% das pessoas do mundo possuem a metade da riqueza mundial. 80% das pessoas do mundo possuem apenas 5,5% da riqueza mundial. Isso é absurdamente desigual. Agora, olha o Brasil. 0,2% das pessoas tem 40,8% da riqueza. Ou seja, menos de 1% tem quase a metade. Metade dos brasileiros possuem 2% da riqueza do país. Então, isso é uma coisa incrível de desigual. Aí tem essa imagem aqui bonitinha, com o chimarrão aqui, e os continentes partidos, né, de cabeça para baixo, é porque aqui é o Fórum Social Mundial. Toda vez o Fórum Social Mundial acontece juntamente com o Fórum Econômico de Davos, lá na Suíça. Então, quando os líderes mundiais estão lá na Suíça, discutindo os rumos da economia mundial, trocando comércio, né, fazendo acordos e tudo mais, igual o Bolsonaro foi o ano passado, enquanto isso rola lá em Porto Alegre, rola o Fórum Social Mundial, ou seja, as pessoas se unem para exibir melhorias do que pode ser feito para conter essa ganância, para conter essa desigualdade social. É muito legal o Fórum Social Mundial, que reúne pessoas do mundo inteiro para cuidar do social. Eu vou ler aqui rapidamente, as citações são autoexplicativas, então não precisa de ficar preocupado muito. Como resultado das sucessivas crises econômicas, na segunda metade da década de 90 e início dos anos 2000, México, na Ásia, os tigres asiáticos, Rússia, Brasil, Argentina, e das crescentes manifestações anti-globalização de Seattle a Gênova, quando os atentados de 11 de setembro arrefeceram, né, aumentaram o movimento nas ruas e canalizaram para o Fórum Social Mundial, que é o encontro anti-Davos, que é aquele da Suíça que eu disse de Porto Alegre, né, o Fórum Social Mundial é no Brasil, disseminou-se a percepção de que a globalização tem mais pontos negativos do que positivos, principalmente em países como a Argentina, onde as reformas neoliberais fracassaram de forma retumbante. Isso é a crise que a Argentina viveu nos anos 2000, depois voltou a viver novamente essa crise agora, em 2018, e por aí vai, ainda está em crise. Bom, aí tem esse Stiglitz, é um ex-economista e ex-vice-presidente do Banco Mundial, ele diz assim, tornou-se cada vez mais claro, não só para cidadãos comuns, mas também para aqueles que formulam as políticas, não só para os que vivem nos países em desenvolvimento, mas também para as pessoas nos países desenvolvidos, que a globalização, da maneira como tem sido feita, praticada, não satisfez as expectativas conforme seus defensores prometeram que iria satisfazer, nem realizou o que pode e deve realizar. Em alguns casos, não resultou nem mesmo em crescimento, mas quando isso aconteceu, não trouxe benefícios para todos. O efeito líquido das políticas estabelecidas pelo Consenso de Washington, lá do neoliberalismo, e que eu li para vocês, que o Consenso de Washington determinou, tem sido, com relativa frequência, beneficiar alguns à custa de muitos, os ricos à custa dos pobres. Em muitos casos, interesses e valores comerciais têm substituído a preocupação com o ambiente, a democracia, os direitos humanos e a justiça social. É lógico, gente, que esse Stiglitz, ele é profundamente crítico ao processo de globalização, mas eu convido vocês a trazer para mim algum conteúdo de uma pessoa que concorda com a maneira que a globalização está sendo feita. Bom, aqui tem uma imagem raio-x da desigualdade, só para mostrar o seguinte, 42 bilionários no mundo tem mais riqueza do que a metade da população do mundo, 3,7 bilhões de pessoas. Então, 42 bilionários no mundo têm mais da metade da riqueza. Nos Estados Unidos, os 3 mais ricos têm mais da metade de dinheiro do que a população, do que a metade da população, 160 milhões de pessoas. Detalhe,
esse infográfico aqui, ele é de 2018, certo? Então, ele é atual. Agora, vamos ver o Brasil aqui, ó. 6 bilionários do Brasil têm mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros. Olha o nome dos camaradas aqui, ó. Tá vendo esse grupo aqui, ó? AB InBev, AB InBev é os donos da Ambev. São os donos da Ambev, da fábrica de cerveja, né? Dessas cervejas, Brahma, Skol, e outras coisas. Então, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E aqui tem essa outra coisa que é preocupante, que é o seguinte: um trabalhador que recebe salário mínimo, que no caso, em 2018, era de R$ 980, eu acredito, precisa trabalhar 19 anos, sem gastar nada, para ganhar o que 0,1% mais rico ganha por mês. Ou seja, nós vivemos uma profunda desigualdade, né? E o problema é que esse modelo de economia política da globalização não tem aumentado, não tem ajudado a diminuir, só tem ajudado a aumentar. Aí a gente entra nessa parte do trabalho, que também vai ser poucos slides, é coisa simples, mas é grave, porque a globalização tem aumentado o desemprego, né? E a gente vai entender por quê. Assim, o discurso dominante hoje no mundo, que é da ideia do consenso de Washington, é a flexibilização das leis trabalhistas, exemplo, diminuição das horas extras, diminuição dos salários trabalhados em relação à hora. Então, se a gente pegar a reforma trabalhista, a gente vai ver o que a gente perdeu no Brasil. Propondo a redução das garantias e das conquistas do período fordista, lá na época da indústria automobilística começando. O movimento sindical, que são os sindicatos, está enfraquecido em todos os países, inclusive nos países desenvolvidos, que são os ricos, e mesmo naqueles onde o sindicalismo foi fortemente arraigado e combatido. Vários motivos têm colaborado para isso: a competição das novas tecnologias e dos novos processos produtivos, que tem provocado desemprego estrutural, a fragmentação da grande planta, com a ênfase na economia de escopo, em detrimento da economia de escala. O desemprego estrutural é quando as pessoas perdem o emprego porque a profissão delas foi extinta. A informática fez muito isso, a internet fez muito isso, e por aí vai. Se a pessoa não adaptou, ela ficou sem emprego. Por isso a importância de se estudar com frequência para se atualizar. A difusão geográfica da produção, ou seja, a produção às vezes foi enviada para outros países, então deixou aquele pessoal na mão, aquele habitante do país na mão. A concorrência dos trabalhadores até então marginalizados. Hoje é muito comum a gente ver trabalhadores por várias horas em fila, que até está sem alimentação, tudo para conseguir um emprego que paga um salário mínimo, ou seja, as condições mínimas mesmo. E, por fim, a competição da força de trabalho mal remunerada, que é o que eu falei, das filas, da disputa, do pagar a vaga e outras coisas que existem, né? Como consequência desses avanços, as grandes corporações ganharam enorme flexibilidade na alocação de seus investimentos no espaço geográfico mundial. Quando a gente lembra de globalização em trabalho, a gente tem que lembrar da China. O que a China faz? Qual que é a importância da China? Por que a China cresceu nos últimos anos? Porque ela era o principal país que oferecia mão de obra barata. Era muita gente para trabalhar por qualquer salário. Aqui no Brasil, nós temos os imigrantes que chegam, também aceitam qualquer salário, dependendo se ele não for qualificado, e nós temos os bolivianos, por exemplo, que vão para São Paulo, fica lá quase num regime de escravidão, costurando, tecendo tecidos e por aí vai. Bom, aqui é só uma tabela, que é o caso mais grave do nosso país hoje é o desemprego, e esse gráfico aqui, essa tabela tem aí, acredito que está com uns 2 anos de idade, né, tem ela 2018 que ela foi feita, e mostra que o Brasil tem 21,2 milhões de pessoas, por cento da população considerada desempregada. Qual que é o desemprego que está considerando aqui? A pessoa desempregada na carteira mesmo que não tem, né, que já foi assinada, aquela pessoa que não procura mais emprego, que é chamada de desalentada, certo? Não, minto. A pessoa que desistiu de procurar emprego e os desalentados, ou seja, aquelas pessoas que
dependiam de uma pessoa que tinha emprego, e por aí vai. Então, a estimativa para 2050 no nosso país é que nós teremos 40% da população em condições de desemprego. O grande problema hoje que o neoliberalismo, a globalização não está conseguindo enfrentar e dar uma resposta é na geração de empregos. À medida que os anos se passam, que a tecnologia avança, mais pessoas estão ficando fora do processo produtivo. A culpa número 1 disso, no nosso país, por exemplo, na minha opinião, é a educação, que não tem preparado os jovens para o mercado de trabalho de forma eficiente. A preparação que a gente recebe na educação, já falei isso com vocês várias vezes, o preparo que a gente recebe na educação brasileira é um preparo para ser mão de obra industrial, e isso não é mais o grande ponto de arrumar emprego, né, de conquistar uma vaga de emprego. Bom, essa é a minha opinião. Aqui do lado, nessa imagem, nós temos aqui um bairro de São Paulo, muito chique, um bairro de alto nível, ao lado da favela, né, da comunidade Paraisópolis. Favela, eu digo, na maneira de uma ocupação desordenada, que duela espaço com uma área nobre de São Paulo, certo? Só para vocês terem uma ideia, ao nível dos apartamentos. Aqui é o território de exclusão. Aqui são as partes no globo que eu mostrei para vocês lá no mapa de tráfego aéreo, onde estão os territórios excluídos e com poder paralelo e por aí vai. Então, são as áreas laranjas e verdes, que são as áreas fechadas, geralmente as áreas que falam que não participam do capitalismo, né, do processo. Aqui, por exemplo, é o Iraque e o Irã, aqui é parte de Mianmar, aqui parte da China, do Paquistão e outros países, aqui basicamente território chinês do lado oeste, que ainda é rural e tudo mais. Mas o que é legal dessa imagem é essa linha aqui pontilhada, que antigamente era a linha norte-sul, que dividia o mundo entre ricos e pobres, ou desenvolvidos e subdesenvolvidos. E se a gente pegar o mapa antigo, depois a gente pode fazer esse teste, o mapa antigo da linha norte-sul está mostrando para a gente que a maioria dos países a linha diminuiu. A parte rica do mundo, ela diminuiu o número de países, e a parte mais pobre aumentou o número de países, tipo, dando a entender que a globalização acentuou a exclusão, certo? Bom, aí a gente já está terminando, depois da dimensão cultural é só a questão ambiental, rapidinho. Sobre a dimensão cultural, a gente pode depois conversar melhor, mas é só algumas coisas que eu quero esclarecer. Primeiro, é o consumismo. Consumismo é o ato de consumir sem controle, né? Existe uma diferença muito grande entre o consumo e o consumismo. E o consumismo é quando a gente passa a consumir porque a gente achou bonito numa propaganda e que é normal e que não sei, é quando a gente já começa a ser modificado culturalmente e começa a ser atraído por propagandas e outras coisas. Então, o consumismo, eu acredito que todo mundo tenha noção do que seja. E um dos grandes problemas do consumismo é justamente a grande produção de lixo, de produtos que nós descartamos e que muitas vezes o que a gente descarta não tem uma destinação correta. Então, o consumismo gera grande prejuízo ambiental. Qual que é a ideia de se consumir muito? Quanto mais consome, mais a empresa produz. Quanto mais a empresa produz, mais os donos dela lucram. E quanto mais há lucro, mais riqueza aquele dono acumula e menos riqueza ele repassa para as pessoas, já que ele produz. Então, ele se acha, né, lógico, para ele lucrar, ele tem que pagar baixos salários e outras coisas. Então, é uma reação em cadeia, certo? Bom, o segundo ponto fala sobre o processo de aculturação. O processo de aculturação é quando a gente perde a nossa cultura raiz e começa a ser modificada pela cultura dominante. Hoje, a cultura dominante no mundo é a norte-americana. Então, a gente começa a sofrer imposição norte-americana. A gente começa a gostar de coisas americanas, norte-americanas, e aí nós temos vários exemplos disso. Aí tem esse conceito aqui da aldeia global. Vocês lembram lá no início que eu falei sobre a aldeia global? Eu falei que a aldeia global tem a ver com a comunicação, principalmente a internet, né? Principalmente
o tanto que a internet aproximou as pessoas no mundo. Só que esse conceito eu pus em aspas, por quê? Nós não vivemos nessa aldeia global. Ou seja, tem várias pessoas que estão fora da aldeia global, que estão fora do processo de globalização, e apenas algumas pessoas estão dentro. Então, dentro de Catas da Noruega, dentro de Lafayette, tem várias pessoas que sequer sabem o que é aldeia global e o que é viver na globalização. A prova disso é essas aulas do Estado, quantas pessoas não têm acesso, a escola teve que imprimir o PET, tem escola aí que nem conseguiu alcançar algum aluno, porque ele mora muito longe, numa área muito rural. Então, a gente tem a prova de que esse conceito de aldeia global, ele ainda é muito vago, porque nem todo mundo, nós não vivemos numa aldeia global, nós tentamos fazer parte da globalização, mas se a gente não trabalhar, se a gente não gastar o nosso dinheiro todo, a gente não consegue se adequar a esse conceito de aldeia global. E aí nós vamos ver sobre os movimentos anti-globalização, que é bem interessante, são movimentos que lutam contra esse devaneio da globalização, essa aceleração, essa loucura de ganhar dinheiro e outras coisas. Bom, o cultural, olha a citação que interessante, ó, o cultural, a nossa cultura foi capturada pela economia de mercado de consumo. Então, hoje, as pessoas esquecem a nossa economia e acabam consumindo de acordo com o que está pedindo, né? Aí vem essas figuras, vocês podem dar uma olhada, né? A maioria, eu acho que 90% dos logos aqui, 100% vocês conhecem, né? 90 não, 100. Então, nós temos aqui, ó, consumo ou consumismo? Bom, eu vejo o seguinte, se a pessoa é pobre, se a pessoa tem dificuldade para sobreviver, ela consome, porque ela consome para sobreviver. Agora, à medida que nós vamos melhorando financeiramente de vida, a gente já começa a criar hábitos consumistas, a gente compra muito, porque o consumismo foi associado durante muito tempo com a felicidade. Então, hoje o consumo está diretamente ligado à felicidade. Quem não fica feliz quando compra alguma coisa? Então, essa ideia de ser feliz, consumir, isso vem do processo de globalização, através das propagandas, através da internet, através dos aplicativos, redes sociais e por aí vai. Então, aqui nós temos, né, o Instagram, o Facebook, o Amazon Prime, que está dominando hoje a questão dos vídeos, o YouTube, que é clássico, famoso, Netflix, o Twitter, e essas imagens aqui fantásticas, mostrando uma pessoa presa atrás do código de barras, e como as propagandas influenciam as crianças. O McDonald's, por exemplo, com palhaços, com brinquedinhos, isso tudo está embutido. Eu poderia ficar aqui 4 horas falando de exemplos de consumismo e de como a gente é atraído, mas é lógico que cada um tem a sua ideia, acho que dá para a gente pular. Bom, aí tem a citação sobre isso, interessante, diz assim, ó, a produção de mercadorias é agora um fenômeno cultural, no qual se compram os produtos tanto por sua imagem quanto por seu uso imediato. Surgiu toda uma indústria para planejar a imagem das mercadorias e as estratégias de venda. A propaganda tornou-se uma mediação fundamental entre a cultura e a economia. Isso inclui, certamente, entre as inúmeras formas de produção estética, ainda que a existência da propaganda possa nos levar a questionar nossas ideias a respeito da estética. O que ele quis dizer com isso? Tem coisa que a gente compra, mas nós não estamos certos se aquilo é bonito e bom para nós, mas a gente compra porque nós vimos na propaganda, o povo está usando, e então a moda hoje é uma coisa muito grave, é uma coisa muito complexa que faz as pessoas comprarem sem pensar. Bom, outra, assim a globalização cultural, que aparece muito mais como padronização dos hábitos, gostos e comportamentos em termos de consumo, atinge o mundo inteiro, mas de forma segmentada, ou seja, de forma separada. Tem lugar que atinge mais, outro atinge menos. O lugar pobre não atinge nada. Atinge aqueles setores da população que estão suscetíveis ao apelo consumista e, evidentemente, têm recursos para gastar, ou seja, a classe média e alta dos vários países. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje? A nossa classe, que é a média, pode ser média baixa, média alta, tanto faz, é a classe que
não aceita muito ser classe média e quer ser classe alta. E aí, por isso que muitas pessoas tomam atitudes precipitadas em relação ao dinheiro e acaba comprando aquilo que não dá conta de pagar e por aí vai criando dívida e, às vezes, até mesmo sai da classe média e cai na pobreza, cai na dificuldade e por aí vai. Quantas pessoas vocês não conhecem que vivem de aparência, que vivem sem ter ao certo aquilo, né? E quantas a gente acha que está pagando tudo em dia, está tudo certinho, tem tudo, acha que tem dinheiro e, na verdade, é só uma casca, né? Bom, e aí eu lanço essa pergunta para vocês, ó. Somos padronizados culturalmente? Bom, eu acredito que sim. Eu acho que, à medida que o tempo passa, pelo fato da gente acompanhar as redes sociais, propagandas, televisões, filmes, nós vamos a cultura dominante vai se incorporando em nós. Eu acho que a pessoa só não é padronizada culturalmente quando ela não assiste nada disso, quando ela vive no meio rural e não tem contato muito com as tecnologias modernas aí de redes sociais e tudo mais. Bom, aí temos o conceito da aldeia global, isso é só leitura mesmo. No entanto, a globalização é um processo temporal e especialmente desigual. Não são todos os lugares, nem todas as pessoas que fazem parte do espaço de fluxos. Os fluxos hegemônicos se dão em redes e há enormes porções do espaço geográfico mundial à margem deles, ou seja, fora dessas redes e dos fluxos, principalmente nos países subdesenvolvidos, sobretudo da África, o continente mais pobre e com menor densidade de infraestrutura, ou seja, tem lugares que você não tem estrutura para receber internet, portanto, como que a pessoa vai conhecer o mundo, por exemplo, à distância, se ela não tem internet? Então, o mundo dela, o espaço geográfico dela é reduzido, ela acaba, às vezes, sendo muito mais feliz do que nós, que temos acesso às coisas muito mais luxuosas do que a gente pode comprar. Então, isso é uma questão que dá para a gente discutir bastante. Milton Santos, em 96, né, no livro dele, chama atenção para o importante fato de que não há um espaço global, mas apenas espaços da globalização ligado por redes, ou seja, um espaço conecta ao outro. Então, redes e fluxos vocês vão ouvir toda vez que fala de globalização. Propõe que a globalização seja encarada na perspectiva de uma geografia das redes. Ora, as cidades globais são exatamente os pontos de interconexão privilegiados da rede de fluxo da globalização, do espaço de fluxo. Cidades globais são as cidades onde tem maior contato com a globalização, com a nova ordem mundial. Então, no caso, São Paulo, Londres, na Inglaterra, Nova York, nos Estados Unidos, Cidade do México, no México, Tóquio, no Japão, Pequim, na China, e por aí vai, certo? Bom, já está acabando, viu? Faltam uns 3 slides só. Movimentos anti-globalização. Aqui nós vamos ver quais são as estratégias que algum grupo de pessoas, né, alguns grupos de pessoas utilizam para resistir a essa loucura e serem pessoas mais felizes, mais saudáveis e por aí vai. Acho muito importante a gente fazer parte de um movimento desse para a gente não adoecer rápido, sabe? E ficar nessa ambição de dinheiro e tudo mais. A vida não se resume a isso. Bom, então o primeiro movimento é o Citaslow. Cita tem a ver com cidade, é um termo em francês, citar. Citaslow, slow de lento. Então isso aqui é um movimento onde as pessoas, durante alguns dias, elas reduzem a velocidade, elas desaceleram, elas vão trabalhar de forma menos horas dia, é um movimento, certo? Depois vocês podem saber mais a respeito. Tem também o Slow Food Brasil, ou Slow Food Mundial. Slow, lento, food, alimentação. Então, significa, esse dia aqui é o que os europeus gostam muito. Esse dia aqui, você vai preparar seu alimento com calma, você vai fazer uma hora de almoço. É a ideia de alguns restaurantes que preparam o alimento na hora, demora mais, ou seja, você curte o seu almoço, você simplesmente não engole um hambúrguer porque você tem que trabalhar, aí você vai numa rede fast food, vai lá e empanturra para poder trabalhar. Vocês sabem que o fast food, né, o hambúrguer, o hot dog,
Isso é uma criação antiga, lá no tempo, no início do capitalismo industrial. A ideia era criar alimentos que saciavam o ser humano de forma rápida, para que ele pudesse ter mais tempo para trabalhar. Então, para vocês terem uma ideia de que os grandes ricos dominantes do mundo, eles não tinham dó de como eles iriam ganhar o dinheiro, não, eles apenas queriam o dinheiro. Aqui é outra estratégia das moedas sociais brasileiras. Aqui mostra que algumas comunidades, eles desvinculam do real, né, o real moeda, e eles passam a comercializar moedas locais. E aí, o dono da mercearia, por exemplo, ele aceita moeda social. Claro que depois, a parceria dele com o banco, ele troca essas moedas a troco de real, se ele quiser fazer um investimento e tal. Mas são dinheiros que circulam dentro de comunidades. A Rocinha, lá no Recife, tem algumas comunidades que circulam essas moedas sociais. E, por fim, a economia solidária. O que é economia solidária? Significa você comprar do comerciante do seu bairro, do seu vizinho, é você evitar, você fazer o seu dinheiro circular aonde você vive, e não ir, por exemplo, numa grande rede de supermercado, numa grande rede de açougue, A ideia da economia solidária é os próximos se ajudarem para que eles cresçam juntos e o dinheiro fique circulando naquele espaço geográfico. Então, é muito interessante a ideia da economia solidária. Todos esses movimentos aqui, qualquer um que vocês julgarem no Google, vocês vão ter uma série de informações a respeito. E aí a gente entra na parte final, né, das dimensões da globalização, que é a parte de meio ambiente. Globalização, então essa parte aqui, só para a gente finalizar, fala sobre as estratégias que vários grupos de pessoas, organizações não governamentais, lidam com o meio ambiente, já que a globalização tem pressionado muito o meio ambiente, os recursos naturais e por aí vai, né? Então, aqui, ó, eu coloquei vários símbolos, e eu vou explicar um pouquinho de cada um rapidinho, mas aqui, por exemplo, o grande grupo, né, ambiental do mundo é o Greenpeace, que significa paz verde, né? O Greenpeace está em todos os lugares. Por exemplo, se nós formos em Belo Horizonte e circular pelo centro, provavelmente você vai ser abordado por uma pessoa do Greenpeace pedindo ajuda, pedindo para você se candidatar como voluntário e por aí vai. O Greenpeace está em todos os lugares onde eles percebem que existe algum crime ambiental e por aí vai. Aqui nós temos o Acordo de Paris sobre o Clima. Isso aqui é um movimento das Nações Unidas para definir os rumos climáticos, né, sobre o aquecimento global e essas coisas. É claro que essas reuniões não resolvem quase nada, são reuniões muito fracas do ponto de vista de tomada de decisão, é porque aqui toda a política econômica está por trás, né, por ser um órgão internacional da ONU, então aqui não funciona muita coisa. Sempre existem manifestações sobre quando acontece o Acordo de Paris na França sobre o clima. Aqui tem sobre a logística reversa. A logística reversa é uma modalidade em que as pessoas, por exemplo, você compra um pneu de carro, a fábrica é obrigada a recolher esse pneu para transformar ele em novos pneus, ou seja, a logística reversa é maravilhosa. Pilhas, hoje tem pontos de recolhimento em vários lugares. Então, a empresa é responsável por recolher o material que ela mesma produz e devolver, reciclar, e ela faz o que ela quiser, mas a obrigação dela é de recolher o que ela produz. Isso é maravilhoso. Isso tudo foi definido por políticas, né? Muita gente lutando a favor do meio ambiente. Aqui tem uma coisa famosa, que são os 5 R's: reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar. A ideia do 5R é que cada vez que a gente compra um produto, você tem que aplicar o 5R nele. Então, a gente deve aplicar o 5R em todo produto que a gente compra, se é possível. E na nossa casa, na nossa indústria, na nossa escola, a gente tem que aplicar o 5R sempre. Essa imagem aqui é para a gente medir a pegada ecológica, a pegada de carbono e a pegada hídrica. Vale a pena vocês entrarem, jogar no Google aí para vocês calcularem qual é a pegada de vocês. Aí vocês vão descobrir se vocês gastam muita água, se vocês poluem muito ou se vocês têm uma pegada ecológica. Muito legal. Aqui, do lado direito, é o desafio do lixo zero.
é o 5R atrelado ao lixo zero. O que é lixo zero? Significa você não produzir lixo. Isso é um grande desafio, mas é maravilhoso. Significa que tudo que você consumir, você vai dar a destinação correta, portanto, você não vai ter um saco de lixo para deixar na porta da sua casa para ser descartado e levado no caminhão. O lixo zero é fantástico, é muito legal mesmo. Tem várias pessoas do mundo que conseguem fazer isso. Esse movimento aqui, ó, o downshifting, tá meio difícil de ler, mas é um estilo de vida, tá vendo? Lifestyle, estilo de vida. O movimento downshifting é um movimento que fazem as pessoas desacelerar. É a mesma coisa do movimento Sit-as-Low, mas aqui é um estilo de vida. Você vai ter um estilo de vida para sempre, né? Você vai mudar o seu comportamento, ou seja, ao invés de você ter produtos, correr atrás de dinheiro para conquistar patrimônio, você vai ter uma vida simples, você vai aprender a dar valor a coisas simples da vida. Eu acho que se a sociedade pensasse nisso, nós teríamos muito menos criminalidade, muito menos brigas familiares e por aí vai. Beleza. Aqui, esse urso panda bonitinho que é da WWF. WWF é a organização não governamental mais famosa na proteção de florestas, né? É o World Wide Forest, acho que é isso, eu não sei a tradução ao certo, mas aqui protege as florestas, WWF, famosíssimo. E aqui é um exemplo de agricultura que deve ser praticada em todos os lugares, chamado de agroecologia, não é só de agricultura, de pecuária também. Então, o movimento agroecológico no mundo hoje está crescendo muito por causa da produção de orgânico, porque o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxico, então a agroecologia é famosíssima e ela tem crescido muito nos últimos anos. E esse quadro aqui que eu deixei para o final tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Reparem que esse símbolo aqui, o O, é o mesmo do Acordo de Clima de Paris. Portanto, esses objetivos aqui foram definidos politicamente, os 17 objetivos foram definidos politicamente no Acordo de Clima das Nações Unidas. Aí alguns canais de televisão têm as propagandas, a Globo, por exemplo, fala sobre isso. Então, antigamente falava assim, a Agenda 21, que é a agenda para o século 21. Como a gente já está no século 21 e pouca coisa foi feita, eles inventaram o nome de, agora, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada país tem que cumprir alguns desses 17 objetivos. Então, é muito bacana. E o país ele tem que prestar conta sobre isso no próximo acordo de clima e por aí vai, na próxima reunião, na conferência ambiental, certo? E aí, para finalizar, nós temos, eu trouxe aqui alguns personagens que eu descobri ao longo do tempo, principalmente lendo esse livro, inclusive, esse livro tem aí na escola de vocês, na biblioteca, tem 2 exemplares, chama História das Coisas, esse filme também eu já passei para alguns alunos, é um videozinho de 25 minutos, também tem no YouTube. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, que primeiro ele, que é um livro muito marcante na questão da ideia da gente observar o que a gente está consumindo, o excesso de consumo, e a autora é essa aqui, ó, a Annie Leonard. Ela hoje já está mais velha, mas ela, quando fez esse livro aqui, ela estava mais nova, quando ela escreveu o livro, o vídeo que ela tem, é um dos vídeos mais famosos de proteção ambiental do mundo. Esse camarada aqui não é tão famoso assim, mas ele lançou um desafio para sua família. Repare que aqui está em francês, mas ele chama Colin Bevan. Esse camarada lançou o Impacto Zero, ou seja, ele, durante algum tempo, ele tem um documentário, isso aqui é um filme, né? Durante algum tempo, ele e sua família decidiram não impactar nada no meio ambiente. Então, eles cortaram várias coisas. É um filme que eu quero procurar para assistir, deve ser legal. E bem interessante. Se a gente conseguir fazer um pouquinho do que ele conseguiu, a gente já avança muito. Esse aqui, esse senhor, é o Duane Elgin, que ele fez também, isso aqui é um livro, ele escreveu um livro chamado Simplicidade Voluntária. Aqui significa, ó, em busca de um estilo de vida exteriormente simples, mas interiormente rico. Isso aqui, para mim, é o que a gente deve procurar ser hoje. São pessoas que conseguem
não entrar nessa onda da ganância, da globalização, de ter as coisas, de ter patrimônio. Nós temos que ter conforto. Não quer dizer que nós temos que ter patrimônio em excesso, passar por cima das pessoas e por aí vai. Isso eu já falei, eu sempre falo. Então, a gente tem que dar valor às coisas simples da vida. Então, esse é um livro que, com certeza, eu quero também adquirir. Nunca li, mas eu já vi várias histórias. Tem vários autores que falam sobre isso, sobre a questão da gente ter mais conhecimento interior e mais feliz interiormente do que mostrar para as pessoas, né? Mostrar uma vida que a gente não tem. Essa menina, essa jovem, né? Ela é a Greta Thunberg, hoje muito famosa, ela virou uma das maiores ativistas hoje do mundo, mas ela simplesmente fez isso aqui, ó. Teve um acordo, né? Uma dessas reuniões da ONU, eu esqueci se foi essa de Paris, não me lembro, também não lembro se foi na Suécia, mas eu acho que sim, e ela, né, por ser sueca, ela simplesmente saía da escola, né, terminava a aula, ela fez esse cartaz aí, e simplesmente ela saía da escola e ficava o dia inteiro lá na frente, pedindo para eles cuidarem do clima do planeta, tipo isso. E então ela ficou muito famosa, ela deu manifestações, aí ela chegou a falar do mal do Bolsonaro, o Bolsonaro falou dela, que é confusão, mas é porque ela ficou famosa, principalmente pedindo a proteção da Amazônia, essas coisas todas, mas a ideia dela foi simplesmente, eu vou sair da escola sozinha, vou lá para frente do encontro, onde tem vários líderes mundiais, e vou ficar com essa placa lá, e pronto, a ideia dela funcionou, e ela hoje é uma grande líder ambiental. Já esse senhor, é o Phil Kingston, isso aí é uma figuraça que, com 83 anos, decidiu protestar por um meio ambiente melhor. Aí manifestações como a dele, né, ele é esse camarada de costa aqui, ó, ajoelhado, manifestações como a dele e de outros amigos e pessoas que aderiram ao movimento dão um peso muito grande, porque as pessoas pensam assim, mas o que um senhor de 83 anos está preocupado com o meio ambiente daqui a 60 a 200 anos? Aí, isso dá um peso muito grande, isso chama a atenção das pessoas, e ele ficou muito famoso por isso. Ele é da turma que se agarrou aos metrôs em Londres e fez os metrôs ficarem parados um tempo. Então, são personagens, no Brasil também tem, é claro, são personagens importantíssimos que fazem a gente lembrar que esse modelo de globalização que a gente vem desenvolvendo é um modelo precário, é um modelo que não tem a ver com qualidade de vida e com um meio ambiente mais limpo, mais puro, certo? Bom, para terminar, eu não vou ficar me alongando mais, esse aqui é o livro de onde eu tirei todas as citações lá dos quadrinhos amarelos, eu posso emprestar para quem quiser, né, depois que a gente pudesse encontrar, né, mas é um livro que está à disposição, um livro de linguagem muito simples e muito esclarecedor, correto? Muito obrigado, vocês, a apresentação termina aqui,